A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o professor Edmilson Júnior, do canal Teológico. Estamos dando continuidade ao trabalho de leituras nas Sagradas Escrituras, em diferentes versões e também aproveitando diferentes recursos das Bíblias comentadas, ok? Ontem eu havia dado reinício nesse trabalho com a Bíblia de Scofield, a Bíblia Almeida Revista Fiel, Almeida Corrigida Fiel, de Scofield, tá? E hoje damos sequência com a Bíblia de Estudo NAA, Nova Almeida Atualizada, da SBB, ok? Então vamos dar sequência aqui ao nosso trabalho com essa Bíblia lançada pela editora SBB. É uma Bíblia extraordinária, ok? E vamos ver tanto o texto bíblico, da Nova Almeida Atualizada, quanto os recursos que ela nos disponibiliza. Ontem eu fiz a leitura em Juízes capítulo 1, hoje damos sequência com Livro dos Juízes capítulo 2, Nova Almeida Atualizada. Veja aqui como nos diz o texto. Capítulo 2, subtítulo: Deus repreende os israelitas. Capítulo 2, versículo 1 nos diz: O anjo do Senhor foi a Gilgal, ou Gilgal, conforme o hebraico, foi de Gilgal a Boquim e disse: Eu tirei vocês do Egito. Aí, só já destacando algo, vemos essa questão dela ser atualizada, A forma do texto fica muito mais próxima da fala atual, Então ela acaba deixando o texto mais fácil de entendimento, uma leitura mais agradável. O texto da Almeida Revista e Corrigida, ele adota formas de linguagem que acabam sendo um tanto afastadas da nossa fala cotidiana, apesar de ter como vantagem estar mais fiel, vamos colocar assim, a partir de estudiosos que tenho visto, do canal Teologar, o Bispo Tales, se eu não me engano, o pastor César Cavalcante também trouxe esclarecimentos com relação às diferentes versões. E a Almeida Corrigida, ela na verdade se aproxima mais da forma textual dos originais em hebraico, aqui para o Antigo Testamento. Todavia fica uma leitura um tanto mais truncada, um pouco mais difícil, uma linguagem diferente da nossa, enquanto que aqui nos parece mais uma fala contemporânea, Eu tirei vocês do Egito, veja só como é construída a frase, E os trouxe à terra que sob juramento havia prometido aos seus pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Versículo 2. E outra questão já a destacar, os versículos não estão numa lista, Eles estão na continuidade do texto, então isso favorece, acredito, o estudo, Então ela é agradável, para o estudo, uma vez que é um texto em continuidade, o versículo está nessa continuidade, mas ela não facilita tanto na hora da ministração. Então, para a pregação, eu prefiro as Bíblias que trazem os versículos em lista, colocados um abaixo do outro. Mas temos aqui para a leitura, ele fica de fato muito mais agradável. Quanto a vocês, não façam nenhuma aliança com os moradores dessa terra. A repreensão que o anjo do Senhor está trazendo, sobre essa situação que foi já observada no capítulo 1, deles não eliminarem os moradores da terra que haviam sido votados ao anátema por Deus. Deus os havia anatematizado, Deus, que é o soberano Senhor de todo o universo, que tem autoridade para julgar e para trazer condenação, quando ele entender que esse é o correto juízo. Então os israelitas que foram autorizados e foram ordenados para adentrar a terra, possuí-la e eliminar esses povos, eles não poderiam deliberar sobre isso, tomar decisões a partir do que eles acham melhor, do que eles entendem ser melhor, porque na verdade era uma ordenança de Deus que deveria ter sido cumprida por eles de forma absoluta, mas na verdade eles em muitas situações estavam negociando e buscando meios de conviver com esses povos, o que lhes traria grande prejuízo, conforme o alerta que está sendo trazido aqui. Quanto a vocês, não façam nenhuma aliança com os moradores da terra, pelo contrário, derrubem os seus altares. No entanto, vocês não obedeceram à minha voz. O que é isso que vocês fizeram?
né, a reprimenda que está sendo trazida aqui, ao versículo 3 em continuidade, ó. Por isso também eu disse, não expulsarei esses povos da presença de vocês. Pelo contrário, eles serão seus adversários. Então eles estavam morando com o inimigo, por culpa deles, por não se empenharem, não buscarem a Deus e não se esforçarem para dominar toda a terra e expulsar definitivamente aqueles povos. Eles agora estavam convivendo com eles, convivendo com os inimigos que em momento oportuno se levantariam duramente contra eles. Por isso a necessidade de Deus levantar os juízes, tá? Para trazer libertação para as tribos de Israel. E os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Uma repreensão que é muito atual, inclusive, né? Quando nós passamos a tolerar aquilo que Deus não tolera, aquilo que Deus não permite. Quando o anjo do Senhor acabou de falar essas palavras a todos os filhos de Israel, os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Por isso aquele lugar foi chamado Boquim, e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Então o termo está relacionado, né, ao ato de contrição que estava sendo feito por eles ali. Quem poderia dizer melhor sobre isso é o pastor Elias Soares, né? O pastor que lida muito bem com o idioma hebraico. A morte de Josué é o subtítulo aqui. Ele faz aqui também um link, né, com esse outro versículo, Josué 24, 29 ao 31. Então temos aí uma concordância bíblica, né, sendo sugerida aqui, ó. Fazendo a leitura, poderia ser feita a leitura em Josué 24, 29 ao 31 para esse texto relacionado. Depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel se foram, cada um à sua herança, para possuírem a terra. O povo servia ao Senhor todos os dias de Josué. Comece a guardar essas informações aqui, que elas são muito relevantes. O povo servia ao Senhor em todos os dias de Josué, um grande líder levantado por Deus em substituição a Moisés. Mas isso não será uma verdade em todos os momentos, ok? Por isso que ele está fazendo destaque aqui já. Todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado em sua própria herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Toda aquela geração também morreu e foi reunida a seus pais, né, um hebraísmo, né, uma forma de falar acerca da morte. Foi reunida a seus pais. Aí fala acerca de Seol, né, de mundo dos mortos, né, um ambiente espiritual. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor. Isso é grave. Inclusive isso é um alerta para os nossos dias, né, a transferência de tradição. Quando há uma falha nessa transferência, nessa transmissão dos valores, das tradições importantes, a geração que vem posteriormente não respeita os mesmos valores, não tem os mesmos ideais, não conhece a Deus da maneira como seus antepassados conheciam, passam então a se afastar do Senhor, que aí nós vemos a triste situação de lugares que já foram grandes celeiros de missionários e que hoje mergulharam numa apostasia terrível. Você vê países da Europa que enviaram missionários para todos os lugares do mundo e hoje sequer há ali um movimento evangélico forte, né? Há, na verdade, uma apostasia. Devido a essa falha que estamos observando aqui, a falha na transmissão desses valores de uma geração para outra. Então, houve uma falha aqui nessa transmissão. Uma geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel, sendo que Deus inclusive ordenou que fossem levantados diversos memoriais para despertar a curiosidade dessa próxima geração, para que assim pudessem os seus pais uns instruir devidamente, né, para que eles também valorizassem aquilo que Deus havia feito no passado. Mas houve falha aqui. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, serviram os Baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles.
e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor e serviram Baal e Astarote. Então temos aí Baal, uma divindade ligada à terra, à fertilidade. Astarote, uma divindade em alguns momentos representada com uma forma feminina e que é ligada muito à guerra, né? Então você tem os deuses que eram cultuados de forma mais comum no território cananeu, entre aquelas tribos cananeias, né? O baalismo, o culto a Astarote, Astarte. Depois você vai ver também outras manifestações que virão posteriormente, né? Moloque, tantos outros deuses estranhos que adentrarão ao território israelita, contaminarão o povo de Israel e os farão trair a aliança com o Senhor, trazendo duras consequências, né? Como a gente vai começar a observar aqui no livro de Juízes. Versículo 14: a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de ladrões que os despojavam do que possuíam. Ele os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir a eles. E é interessante essa percepção de que, mesmo havendo a parcela de responsabilidade, né, a parcela de posicionamento do povo em relação à sua proteção, eles não podem assegurar a paz e a tranquilidade sem um respeito à aliança para com Deus, porque Deus é que de fato, estendendo sua poderosa mão, e os livra de tantos ataques, os livra de tantas situações de tribulação. E quando eles se afastam de Deus, eles mergulham então nesse caos, né? Mergulham então nessa situação de intensa perseguição por diversos meios, né? Por meio de ladrões que invadem a terra, povos que invadem, guerras, pestilência. Então são diversas as consequências más do afastamento da comunhão com Deus, da quebra da aliança com Deus, da infidelidade para com Deus, né? Como a gente tem visto aqui. No verso 15 diz: por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles para o seu mal. Então Deus de fato proporcionou esse mal. Veja que mal está com L aqui, não é mal com U, mal como essência, como se Deus fosse mal, mas é um mal como advérbio, né? Um mal que está ligado a uma ação. Então Deus provocou este mal como forma de punição, mas também como forma pedagógica, para que eles se despertassem dessa situação e retornassem à comunhão, retornassem à aliança. Então é algo que Deus criou, que Deus permitiu nesse contexto, é algo relacionado ao contexto, tá certo? Então é um contexto mau. Como o Senhor lhes tinha dito. É a diferença, só destacar aqui essa questão de mal com U e mal com L, é a questão de dizer João é mau, ou dizer João está mal. Então João é mau é dizer que ele é mau como essência, né, na sua pessoa. E dizer está mal é uma situação na qual ele está vivendo, né, passando. Então é a situação que está sendo observada aqui, mal no sentido de Deus ter proporcionado a eles este mal, tá certo? Para que eles então fossem punidos e fossem também despertados para um retorno à comunhão. Como o Senhor lhes tinha dito e como lhes havia jurado, e estavam em grande aperto. Veja, é uma questão ligada à situação. Então o Senhor suscitou juízes que os livraram das mãos dos que os atacavam e roubavam. Então você tem tanto a situação de Deus criar essa situação má, proporcionar esse juízo, mas também oportunizar livramentos por meio desses juízes, que agora seriam inspirados pelo Espírito Santo de Deus para essa tarefa de livramento do povo em relação a essas situações. Verso 17: mas eles não obedeceram aos seus juízes. Pelo contrário, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência aos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Verso 18: quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos. Todos os dias daquele juiz, da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, ok? Porque o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os afligiam,
e oprimiam. Versículo 19. Mas quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não abandonavam nenhuma de suas práticas, nem a sua obstinação. Versículo 20. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele disse: porque este povo transgrediu a minha aliança que eu havia ordenado a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz. 21. Também eu não expulsarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. 22. Por meio delas vou pôr Israel à prova, para ver se o povo guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. 23, terminando aqui a leitura do capítulo 2. Assim o Senhor deixou que aquelas nações ficassem e não as expulsou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. Então estamos fazendo aqui uma rememoração dos fatos, tanto em relação à entrada, né, à conquista, como foi visto no capítulo 1, a situação do período de Josué, enquanto Josué e os anciãos que haviam presenciado todos aqueles milagres do período da conquista estavam vivos, e como eles obrigavam o povo, né, eles mantinham essa autoridade e mantinham essa reverência para com Deus, e com a sua morte, a degeneração que houve em relação às posteriores gerações, saindo do caminho do Senhor, abandonando a aliança, abandonando a fidelidade e passando a se prostituir com esses deuses dos cananeus que estavam habitando na terra. E aqui temos um quadro geral de Deus levantando juízes, conforme é anunciado aqui, o povo sendo liberto dessas opressões, caindo novamente nessas situações de desobediência a Deus, de prostituição com esses outros deuses, e sendo novamente oprimidos por esses povos e por essas diversas situações más permitidas por Deus em relação a eles, para os punir e também para os despertar para a necessidade de comunhão, necessidade de retorno à aliança e de arrependimento dos seus pecados, tá ok? Então temos aqui um quadro geral, né, no capítulo 2, quadro geral do livro dos Juízes. Os recursos que temos disponíveis aqui, temos aqui algumas notas. A nota de 1,34, né, somente para não deixarmos nenhuma nota para trás aqui. Os amorreus eram um povo dos cananeus, conforme Conferir 3:10, vivendo na região montanhosa central, eles eram como um obstáculo à tribo de Dan, fazendo com que os danitas fossem finalmente forçados a migrar para o norte. Em outro momento, nós vamos ver um mapa aqui que mostra o antigo território que foi concedido à tribo de Dan, a situação das pelejas, né, das guerras com esses povos que viviam aqui, esses cananeus da região, e o seu posterior deslocamento para a região norte do território de Israel, onde eles permaneceram até desaparecerem como tribo, tá ok? Então a gente vai ver em outro momento um mapa demonstrando isso aqui. Para o capítulo 2, do versículo 1 ao 5, temos a nota: o anjo do Senhor e a apostasia de Israel. O anjo do Senhor agora torna explícito que o fracasso de Israel de expulsar os cananeus, como Deus havia instruído, é a causa de entregá-los para as vicissitudes da vida entre os seus inimigos. As raízes da apostasia de Israel estão agora em plena vista. Então vemos aqui a situação em que o anjo do Senhor os aborda, né, para os repreender, e deixa muito claro que essas situações de perseguição, essas situações de derrota, né, essas situações de tribulações que estão vivenciando é em decorrência dessa infidelidade, é em decorrência dessa má disposição em atender à ordenança de Deus, tá certo? Deus que havia ordenado a expulsão e a eliminação daqueles povos. Como eles foram relapsos em relação a isso, agora pagarão essas duras consequências, tá? Capítulo 2, versículo 1, acerca do próprio anjo do Senhor. Aqui primeiro em relação à situação, né, do anúncio que está sendo trazido pelo anjo do Senhor. Agora aqui em relação ao próprio anjo do Senhor. Veja o que ele vai nos dizer aqui. Era o representante de Deus falando com autoridade ao povo sobre a sua apostasia. Ele aparece de repente em outro ponto do livro de Juízes. Veja 5:23, 6:11 ao 12, 20:22.
13, 3 e 13, 15 ao 16 também, 18, 20 ao 21, capítulo 18, 20 ao 21. Às vezes causando medo, conforme capítulo 6, versículos 22 a 23. Provavelmente por causa do aviso sobre os seres humanos vendo a Deus, conforme Êxodo 33, 20. Veja a nota de Juízes 6, 22. Como mensageiro designado do Senhor, hebraico malach. O anjo fala como o próprio Senhor. Veja a nota de Gênesis 16, 7. Confere também Êxodo 3, 6. Este anjo pode ser o mesmo prometido a Moisés em Êxodo 23, 20 ao 23. Ou uma teofania do próprio Senhor. Aí fala acerca de Gilgal. Foi o primeiro acampamento de Israel a oeste do Jordão, conforme Josué 4,19. Eu tirei vocês, em destaque aqui em negrito. Vocês é plural, referindo-se a toda a nação, uma vez que a quem se dirige aqui não faz parte do êxodo original. Em destaque aqui em negrito. Nunca invalidarei a minha aliança, sobre a fidelidade à aliança eterna de Deus. Veja Levítico 26, 44, também Salmos 89, 34. Agora, notas para o capítulo 2, do versículo 2 ao 3. Deus havia ordenado a Israel não fazer nenhuma aliança com as nações pagãs, mas derrubar seus altares. Aí, diversos versículos a conferir, como Êxodo 23, 32, 34, 12. Como consequência da desobediência de Israel, essas nações seriam uma armadilha para eles. Por exemplo, por rituais pagãos, Juízes 8, 27, assim como Deus havia prometido, Êxodo 23, 33. Para capítulo 2, versículo 5, oferecendo sacrifícios. A aparente aflição dos israelitas com as ameaças de Deus, versículo 4, e as tentativas de pacificar Deus por meio de sacrifícios, verso 5, foram de curta duração. Os versos 11 ao 15 mostram seu padrão mais usual de apostasia. Agora, para capítulo 2, versículo 6 até o 3, 6. Do capítulo 2, versículo 6 até o capítulo 3, versículo 6. Desdobramento e consequências da apostasia. Na segunda parte da introdução do livro, o colapso narrado no capítulo 1, ok? É assumido, mas o foco não está nas conquistas incompletas. Pelo contrário, o texto traz uma análise teológica da apostasia de Israel e suas consequências. O recorrente ciclo degradante de história apresentada em 2:16 a 23 é essencialmente capturado pela declaração: quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam piores do que seus pais, conforme 2:19. A seção final, 3:1 ao 16, enfatiza os propósitos de Deus nas punições mencionadas. Aí cito alguns versículos que tem a ver com provar, conforme está destacado aqui entre aspas, provar Israel. O mal que é declarado aqui tem o objetivo de provar Israel, tá certo? Então trazer essas provações como meio de trazer Israel de volta para a aliança. A morte de Josué e o início da apostasia. Este é um retrospecto de Josué 24, 28 ou 31. É uma transição para a segunda parte da introdução. Josué já havia morrido, mas a repetição das informações sobre ele introduz a apostasia de que se segue. Capítulo 2, versículo 10. Uma nova geração que não conhecia o Senhor. A imagem positiva mostrada no livro de Josué, tá certo? Conforme Josué 24, 31, é marcada como uma referência para a próxima geração que tinha esquecido as obras, destaque aqui em negrito, que o Senhor havia feito por Israel, negrito novamente. Juízes 2:7, incluindo o trabalho feito através de Josué. Para 2:11 a 23, vamos lá. Ciclo vicioso de apostasia de Israel e graça de Deus
a graça de Deus e a ira de Deus. Ciclo vicioso, a graça e a ira de Deus. Essa seção lida com os padrões recorrentes de apostasia de Israel e a reação de Deus. A unidade pode ser dividida em três subseções, aliás. Primeiro, apostasia de Israel e a ira de Deus, conforme 11 ao 15. 2. A graça de Deus e a apostasia contínua de Israel, versos 16 ao 19. E 3. A ira de Deus, versos 21 ao 23. A primeira e a terceira seções são semelhantes ao descrever a apostasia de Israel. E em seguida, ao descrever como Deus puniu a nação, embora a terceira seção termine sem referência à graça de Deus. A seção do meio apresenta um resumo do padrão recorrente visto em todo o restante do livro. Deus graciosamente levanta os juízes sucessivamente para libertar Israel, mas o povo cai diante dele todas as vezes, conforme mencionado aqui. Para capítulo 2, versículo 11, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Essa declaração clara da apostasia de Israel se repete ao longo do livro. Cita diversos versículos aqui. Vamos lá? Muitas vezes com referência aos reis de Israel e Judá, né? Posteriormente fará também referência aos reis de Israel e de Judá, essa fórmula. A tendência de Israel ao longo de sua história foi de afastar-se do Senhor. Só a graça de Deus e a liderança de alguns indivíduos piedosos mantiveram Israel fora do paganismo completo, servindo aos Baalins, conforme veja a nota de Juízes 3:7, né? Ele vai falar melhor acerca desse trabalho aí de serviço aos Baalins. Cita aqui capítulo 2, versículo 3, acerca de Astarote. É a forma plural de Astarte, do grego Astarte. É uma deusa da fertilidade, do amor e da guerra, que estava intimamente associada a Baal, né, como que a consorte de Baal, né? Cita também em 1º livro de Samuel 7:4, 12 e 10, falando também acerca de Astarte, né? Raramente textos cananeus mencionam Astarte, mas ela aparece em textos mesopotâmicos pelo nome de Istá e nas representações egípcias da religião cananeia. Astarte, plural de Astarote, não deve ser confundida com Azerá, como eu mencionei mais à frente. Haverá também a entrada do culto a Azerá, né, o poste-ídolo. Plural Azerote, tá certo? Então, ao culto a Astarote, tá? Que é plural de Astarte, ok? E é como que uma deusa feminina, consorte ou esposa de Baal, né? Então, há esse culto à fertilidade dedicado a Baal e Astarte ou Astarote. Como o Senhor lhes tinha dito, Deus havia, aqui é em relação a 2:15, Deus havia ameaçado entregar Israel nas mãos de seus inimigos se o abandonassem. Cita vários versículos. Ele também alertou que essas nações seriam ciladas e armadilhas para Israel. O que se tornou realidade, né, certo? O que se tornou realidade como uma vingança durante o período dos juízes. Então temos aqui diversos recursos, né, conforme foi apresentado. A leitura, um texto muito claro, muito fácil de se ler, importantes recursos aqui de entendimento, uma Bíblia extraordinária.